Isso aqui é simples, mas muita gente deixa pra trás, ó. Se você não tem vocabulário, ou seja, se eu quero entender, por exemplo, um francês, vai, falando francês. Se eu não conhecer nenhuma palavra em francês, eu tenho certeza que eu não vou entender nada. Nada, nada de nada. E a mesma coisa serve pro inglês. Às vezes você tem uma base pequena. Você sabe só falar o hello, você sabe falar algumas palavras que você aprendeu lá no ensino fundamental. Só que, ó, se você quer entender, se você quer ter facilidade de entendimento quando você tá falando com uma pessoa de fora, você precisa expandir a sua base. Você saber meia dúzia, 100 palavras não é suficiente para você conseguir entender essas pessoas. Você precisa de mais. Você precisa deixar a sua base robusta. Ou seja, o seu foco, principalmente se você tá do zero agora, ou se você tá do básico, é você expandir o seu vocabulário. É você aprender cada vez mais e mais combinações. Quer ver um exemplo aqui, ó? Às vezes você acha que você sabe. Ó, você conhece o verbo go. O que é o go? Alguém sabe o que é go? Simples, go. O que significa go? Manda aqui pra mim. Go é ir. Mandaram aqui no YouTube, ó. Go é ir. Ó, go é ir, só que go out tem um sentido totalmente diferente. Alguém sabe o que é go out? Provavelmente não. Ou seja, você precisa evoluir sua base para você entender não só as palavras, mas as combinações também. Por exemplo, go out significa você sair para algum lugar. Ó, mandaram aqui no Instagram. Go out, sair. Se você quer falar, por exemplo, go abroad, já não é ir, não é sair, é você ir para fora. Go abroad, go abroad. Se você quer dizer, por exemplo, go, deixa eu ver uma outra combinação com go. Você pode falar go straight. Foi o tema da aula do método EA ontem, que era sobre direções, ó. Go straight, siga em frente. Ou seja, você precisa constantemente estar expandindo a sua base de vocabulário. Você só saber o basiquinho ali das palavras que todo mundo conhece não é suficiente. Você precisa expandir. Ó, a Lilian mandou Go abroad, aprendi com você. Tá vendo? Quando você tem uma base maior de vocabulário, você consegue naturalmente entender melhor as pessoas. Porque quando os nativos estão falando, gente, eles não falam usando as palavras mais básicas, eles usam essas combinações. Entendeu? E quando você conhece as combinações naturalmente, fica muito mais fácil de entender. Eu chamo isso aqui da regra do ESD. Regra do ESD. O que significa ESD? Não é uma droga não, tá? Ó, ESD significa every single day. O que significa every single day? Todo santo dia. Every single day você vai praticar o seu listening. Não importa como. Pode ser através de uma música, pode ser através de uma série, de um filme, de um vídeo do YouTube, pode ser através de um áudio de 30 segundos, mas você todo santo dia você vai ter que colocar o seu ouvido em contato com o inglês. Qual que é o erro que eu vejo a maior parte dos brasileiros cometerem? É eles acharem que ir uma semana para a escola, 2 vezes por semana estudar inglês, vai resolver. Só que o que vai resolver é você estar em contato com a língua todo santo dia. Every single day. Você pega o hábito, when you take the habit, você cria esse hábito de todo dia estar ouvindo inglês de diversas formas. Isso faz parte da sua rotina. Você vai perceber que em questão de meses você já consegue evoluir, o que as pessoas normalmente levam 2, 3 anos para evoluir. Por quê? Porque você entrou num processo de imersão. Todo santo dia, every single day, você tá ouvindo. E quanto mais você ouvir, mais facilidade você vai ter em entender essas pessoas. Por que que hoje eu consigo entender tão bem, é tão claro pra mim quando alguém tá falando inglês? Porque quando eu tava aprendendo, eu criei esse hábito de todos os dias estar ouvindo. Podia ser 1 minuto, 3 minutos, 10 minutos, tinha dia que era 1 hora.
Só que todo dia, nem que fosse um pouquinho, eu tava em contato, eu tava ouvindo. Então, aplique essa regra no seu aprendizado também. Regra do every single day, todo santo dia.